Olá, literários! Meu nome é Andressa e hoje eu vou falar para vocês um livro maravilhoso, um livro escrito pelo ilustre Machado de Assis. Bom, o que eu vou falar sobre esse livro? Assim, eu tenho que explicar um pouquinho, porque como esse livro ele é utilizado em vestibular e tal, eu preciso explicar um pouco sobre ele e sobre Machado de Assis. Machado de Assis, antes de 1880, ele fazia obras que eram marcadamente românticas. E a partir de 1880, ele mudou a sua temática e sua estilística, o que inaugurou o realismo no Brasil. Esse livro que eu vou falar para vocês, que se chama Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, esse livro foi o marco que inaugurou o realismo no Brasil. E por quê? O Machado de Assis ele rompe com o panorama quando ele cria um defunto autor. Ou seja, o narrador ele é o próprio personagem e ele vai contando a sua história sobre a sua morte e depois volta sobre tudo o que aconteceu na sua vida. Então ele rompe com o panorama e o que é? Uma das características do realismo é exatamente a ironia que ele cria durante esse percurso, né? A ironia sobre a elite, os privilégios que a elite brasileira tinha naquela época. Então ele cria toda aquela crítica à sociedade, uma crítica social, ele usa pessimismo também em suas obras. Então esse livro vai ser marcado por tudo isso. Tirando uma coisa que, quando eu li esse livro, eu achei a linguagem dele muito difícil, mais rebuscado, com palavras mais difíceis. Então, eu sempre estava ali, com o dicionário do lado para poder pesquisar o que eu não entendia. E muitas vezes eu tinha que ler uma página inteira novamente, 2, 3 vezes, para poder entender o que estava falando, porque é uma linguagem bem difícil. Como acontece a história? O livro, ele inicia-se como eu disse, o Brás Cubas, que ele contando as memórias da sua morte, a partir da sua morte. Então, ele conta como é ser um defunto autor e também ele fala um pouco sobre o emplasto universal, que para ele resolveria todos os problemas da humanidade e faria com que o seu nome ficasse gravado para sempre, eternizasse o seu nome. Então, o que acontece? Ele acaba que tentando criar um medicamento que resolvesse os problemas da humanidade, que para ele se chamaria emplasto. E durante as pesquisas que ele foi fazendo durante o tempo, ele acaba pegando uma doença. E ele não trata essa doença. E quando ele trata também, ele não trata da maneira correta, né? Porque ele não é um médico, não tem, né? Não sabe sobre o que ele tem. Acaba que ele morre numa sexta-feira de pneumonia. Então, quando ele já tá no leito de morte, ele recebe uma visita de Virgília, que era sua antiga amante, com o seu filho de Virgília. E então, ele começa a delirar. E daí, nesse delírio, ele vai ter uma conversa com a natureza, Pandora. E após voltar à razão, Brás Cubas ele morre dentro de Virgília, que é a sua ponte para todas as suas memórias. E daí começa as suas memórias desde o seu nascimento. Então, ele começa a falar que quando ele nasceu, teve muitos mimos, muitos presentes. A família dele era uma família com privilégios, né? Então ele fala assim que um dos tios dele era militar, então via nele como um Napoleão Bonaparte, enquanto que o outro tio era um padre e via que seus sobrinhos se tornariam cônego. Só que seu pai, o que ele falava? Que ele poderia ser o que ele quisesse. Então não tinha essa, você vai ser uma coisa, você vai ser outra. Não, ele poderia ser o que ele quisesse. E daí ele lembrou do seu batizado. Né, no ano seguinte do seu nascimento, ele foi batizado. Quando ele cresce um pouco, entre 5 anos, 6 anos, aí começa a crítica que Machado de Assis coloca, né? Que ele era um menino muito atentado, um menino que eles chamavam de menino diabo, tão atentado que ele era. E ele tinha um escravo que servia ele de brinquedo, né? Ele servia de brinquedo, ele montava em cavalinho nele, como se ele fosse, né, um brinquedo. Ele judiava dele, ele fazia muitas coisas. E ele falava que era assim, um negrinho prudente. Tirando que chicoteava ele, fazia ele dar voltas pela casa. E era
aquela coisa, aquela crítica mesmo, real, da elite que tem poder, os privilégios e os outros que estão rebaixados. Depois que Brás Cubas conta sobre toda essa parte da sua infância, depois que ele conta também que o seu pai mimava muito, que a sua mãe era uma mulher muito religiosa, que fazia orações, é um salto grande para quando ele estava já na escola. Aí ele recorda os tempos de escola. E daí ele conta um pouco pra gente sobre o professor dele, que ele não gostava, que era o professor que dava muito sermão nele, porque ele e o amigo, que ele conta também, Quincas Borba, era muito, muito bagunceiro. Então eles aprontavam várias na escola juntos. Então, em sua juventude, ele conhece o seu primeiro amor. Não fala no livro sobre ela ser uma prostituta, não fala, mas ela era. Então, o que acontece? Ele pagava ela pra ficar com ela. E acabou que foi gastando todo o dinheiro do seu pai. Todo o dinheiro que seu pai dava, ele ia lá pra gastar com ela. E aí surge, então, aquela ilustre frase que todos, eu acho que a maioria conhece. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Então, ela, assim, não seria chamada até então porque... Ela não é prostituta por quê? Porque ele falou que ela amou. Porém, ele falou que tinha que ter um mimo, tinha que ter um presente. E aí, quando ele começa a interferir na herança, enquanto ele tava gastando com ela, tudo bem. Mas na hora que ele começa a interferir na herança, aí o pai dele manda ele pra Coimbra estudar. O pai dele não aguenta mais falar. Vai, porque você tá gastando tudo e pelo menos lá você vai ficar sossegado, não vai ter essa moça pra você ficar gastando. Então, ele vai pra Coimbra, torna-se bacharel e retorna. Então mostra um pouquinho sobre o seu percurso, né, que ele vê florescer o romantismo, e ele acaba fazendo poesia na Itália. Então, conta uma historinha sobre ele ter caído do cavalo, sido arrastado pelo cavalo, aí vem um homem simples e o ajuda, e aí ele começa aquela reflexão, o que ele deveria dar para o seu salvador, né? Então ele regressa ao Rio de Janeiro, e nesse regresso, o pai dele conta a ele que a sua mãe estava muito doente. Quando ele chega lá, ele descobre que a sua mãe tem câncer no estômago e poucos dias passados desse seu regresso, sua mãe morre. Então, o que acontece? Ele não sabe o que faz. Então, ele vai para um campo e fica lá no seu luto. E durante o seu luto, o que ele faz? Ele dorme, caça e pesca. E é assim, a vida dele monótona e ele passando pelo luto de ter perdido a mãe dele. Bom, o pai dele vai até ele com duas propostas para que seu filho saísse de lá. A primeira proposta era um casamento arranjado. E a segunda proposta era uma entrada na vida política. Ou seja, ele se tornaria algo da política. Então, Brás Cubas, ele diz ao pai que ele vai pensar no assunto, né? E ele continua por lá. E lá onde ele tá, por perto, tem uma senhora chamada Dona Eusébia. Então ele começa a sempre frequentar a casa dela. E ela tem uma filha que é uma coxa, né? Ela anda meio se arrastando e ele acaba flertando com ela, tendo um casinho com ela. E por fim desce lá pro Rio, deixa ela sozinha lá e abandona a moça. Então, aí ele acaba indo pro Rio de Janeiro, o pai dele o apresenta para Virgília, que é exatamente essa moça que estava no seu leito quando ele morre. Então ele conhece ela e o seu pai explica que ela seria a moça que casaria com ele. Ela era filha do conselheiro Dutra e acaba que, casando-se com ela, ele teria distinção social. Então ele entraria para a política. Mesmo ele tendo dinheiro, ele sendo rico, ele ainda não tinha o título de nobre. Então ele entrando para a política, ele teria esse título. Então, todos almejavam entrar para a política, porque a política ela é uma forma de você conseguir um título, né, aristocrático e até adquirir um cargo de respeito. Então, a Virgília e o Brás Cubas, eles ficam íntimos, em menos de um mês eles já conversam bastante, ele frequenta a casa dela. Porém, o que acontece? Um dia, ele acaba quebrando um relógio dela. E para isso ele pega o relógio e leva para consertar. E ele levou o relógio e adivinha quem estava lá no lugar que ele levou para consertar? Marcela, seu antigo amor. E ela estava toda cheia de manchas. Por quê? Porque ela estava com varíola.
Então, com o passar do tempo, quando ele está para chegar ao período que ele vai pegar o cargo político, entra então na história um moço chamado Lobo Neves. E esse moço, como ele tinha muitas influências políticas, ele acaba que o Brás Cubas ele acaba tendo que ceder o seu lugar para ele. Então, ele acaba que conseguindo o cargo político e ainda fica noivo de Virgília. Então, com a derrota de Brás Cubas, o pai de Brás Cubas fica indignado. Ele não queria que acontecesse isso, né? Ele teria todo aquele plano para o filho dele. Ele estava doente, já estava com uma certa idade avançada, então ele acaba morrendo 4 meses após esse acontecimento. Então, começa a briga pela divisão da herança. Com quem? Com a irmã de Brás Cubas, o cunhado. Acaba que rompe esse laço com a sua irmã. E Brás Cubas, ele já não tinha mais os seus pais, sem casamento, sem laço com a sua única família que tinha, que era a sua irmã. Ele acaba se isolando da sociedade. Ele só frequentava de vez em quando a sociedade e escreveu alguns artigos. Brás Cubas, ele ficou sabendo que a Virgília, ela estava em São Paulo e ela volta para o Rio. Então, ele começa a ser amigo da família, acaba virando amante de Virgília. E a Brás Cubas acaba encontrando seu amigo Quincas Borba. E ele fica indignado porque esse amigo dele se tornou um mendigo, né? Que ficava na rua pedindo dinheiro. Ele rouba o relógio de Brás Cubas. E cada vez mais, Virgília e Brás Cubas estavam com um romance, né? São desconfiar deles. E então Brás Cubas decide que eles deveriam fugir. Porém, Virgília recusa totalmente essa ideia dele. E para continuar esse romance sem que ninguém interfira, sem que as pessoas descubram, eles precisam de um lugar arranjado para passarem juntos. Então, Virgília lembra-se de uma costureira que ela tinha, que chama-se Dona Plácida, e pede para ela que emprestasse a casa dela para eles poderem ter um caso. E acontece que isso deu certo. E várias histórias vão desenrolando conforme os acontecidos. E uma delas é que ele encontra um moço negro que tinha um escravo e estava chicoteando seu escravo pelas ruas. Então ele percebe que esse moço era nada mais nada menos que o seu ex-escravo, Prudêncio. Ou seja, Prudêncio ele foi liberto e ele tinha um escravo e ele estava chicoteando seu escravo. Então até então que Brás Cubas ele pensa, ele está desfazendo das pancadas que um dia ele recebeu. Então o romance de Brás Cubas com Virgília é ameaçado quando Lobo Neves ele recebe para ser a presidência de uma província. Então acaba que se mudar. Então eles acabam que vendo uma ameaça para o seu romance, né? Porém, Lobo Neves convida Brás Cubas para ser o seu secretário. Então ele... problema resolvido, já acabou. A dança acaba tendo um escândalo sobre eles, né? Porém, como o Lobo Neves ele é uma pessoa muito supersticiosa, ele foi nomeado no dia 13, acaba que ele prefere descansar e acaba que os boatos, né, somem e o casal amante não é descoberto. Como nos filmes clichês, como nas histórias clichês, Virgília se engravida de Brás Cubas. Ele fica muito feliz, porém ela não, né? Porque ela tem um marido, pode acontecer muita coisa, mesmo que o marido possa ter cuidado da criança, né? Achando que é dele. Porém, ela acaba perdendo essa criança. Durante esse episódio, o Brás Cubas ele acaba que recebendo uma carta do seu amigo, Quincas Borba, que ele queria devolver o seu relógio que ele tinha roubado há muito tempo. E também ele acaba reatando ali, sua aliança com a sua irmã, com seu cunhado. E então eles resolvem casar. Porém, Brás Cubas não aceita essa ideia. A família Lobo Neves acaba tendo que se mudar novamente porque ele é nomeado em outra província. E Brás Cubas acaba ficando no Rio de Janeiro. Então, como perdeu a amante, não tem mais ninguém por perto, ele acaba que tendo que ficar muito próximo do seu amigo, que o amigo ele acaba que recebendo uma herança, então ele muda de pessoa, ele adota um sistema filosófico para a vida dele, e ele acaba ensinando, explicando um pouco para Brás Cubas sobre esse sistema filosófico. E
Durante esse tempo, Brás Cubas também decide conhecer a sua pretendente, que se chama Nha Loló. Porém, ela acaba morrendo um pouco tempo depois de febre amarela. Depois de alguns anos, Brás Cubas ele consegue se tornar um deputado, ele consegue entrar para a política, que é um marco muito grande na vida dele. Porém, o que acontece? Ele acaba perdendo por causa de um discurso mal elaborado, que não tinha conteúdo bom para ele. E sem esquecer que antes da mudança de Lobo Neves para outra província, acaba que ele recebe uma carta anônima falando sobre a traição da sua esposa. Então ele pergunta pra ela, conversa, ela nega toda, porém ela é ameaçada. Aí acontece essa mudança e ele deixa o Brás Cubas porque ele já não quer mais ir. Então quando ele perde o seu mandato, o que acontece? Quincas Borba, ele acaba que incentivando o Brás Cubas a abrir um jornal. E esse jornal era o que? Falava sobre a oposição do governo. Então, após ele fazer essa inauguração desse jornal, ele acaba que indo contra o cunhado, porque o cunhado fazia parte do governo. Dura apenas 6 meses esse jornal. Quando o Lobo Neves ele vai se tornar ministro, uns dias antes da nomeação dele, ele acaba morrendo. E acaba que o amigo também de o amigo de Brás Cubas, o Quincas Borbas, ele perde o juízo. Então, Brás Cubas ele acaba entrando na ordem terceira e ele começa a exercer alguns cargos. E ele exerce por 3 anos esses cargos. Esse período todo que ele está nesse cargo, ele acaba fazendo o quê? Ele acaba encontrando a sua garota coxa em um cortiço. Ele encontra sua amante Marcela. E acaba que ele vê ela morrendo, sua ex-amante, né? Que ele acaba vendo ela morrendo em um hospital de caridade. Seu amigo Quincas Borba fica louco. Então, Brás Cubas ele morre, né, devido à pneumonia, e ele acaba chegando ao outro lado da vida com algum saldo. E eu vou ler para vocês o que ele fala. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. É isso, gente. O livro acaba dessa forma, com essa grande frase que deixa um impacto na gente. E por que eu escolhi esse livro para vocês? Porque além de ser matéria, livros que caem no vestibular, também porque ele mostra essa transição de escolas literárias. Começo do realismo, como começou o realismo. Então isso é muito importante, essas transições. Muitas pessoas pensam, mas por quê? Por que ocorrem essas transições? Porque o escritor, os escritores vieram juntos e resolveram. Vamos mudar nosso estilo de escrever? Vamos mudar nossas características? Não é exatamente. É exatamente pelos fatos históricos e sociais que estavam ocorrendo naquela época. Então, como aconteceu as revoluções, muitas coisas estavam acontecendo naquela época, eles acabaram tendo que mudar o estilo de escrever. Começaram a ter mais crítica, a burguesia também teve muita crítica à burguesia, crítica à sociedade naquela época, a elite, os privilégios. Então, é exatamente isso que ocorre. Então, eu vou ficando por aqui. Deixe seu joinha, se inscreva aqui no canal. Estaremos postando vídeo vários dias da semana também. Então, terça, quarta e quinta. E é isso aí, gente. Tchau!